Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, como vocês puderam ver no título, nós iremos falar um pouco acerca de tema. Eu quis trazer essa proposta para a gente ter um bate-papo, justamente para nós nos sentirmos mais próximos, mais íntimos. Então eu consigo chegar próximo da câmera, observar vocês me observarem melhor. Esse tema em relação ao tempo tem me feito pensar muito desde o fim do ano passado para o início desse ano, porque diversas vezes eu própria já me propus a fazer determinadas coisas ou mudar determinados hábitos, só que com o passar do tempo, eu acabo me perdendo. Então, por exemplo, três áreas principalmente têm me feito refletir muito, que é a área profissional, de estudos, a área espiritual e a área física. Como assim? Eu vou começar pela área espiritual. Quando a gente tem ali aquele período de virada de ano, novos sonhos, novos projetos, acabamos que nos empolgamos. Então a gente fica pensando em projetos novos para fazer, em metas a cumprir, perder peso ou ganhar peso, melhorar esteticamente, melhorar espiritualmente. E uma dessas metas, eu tenho certeza que muitas pessoas colocam, por exemplo, de ler a Bíblia toda no ano. Ou então ler a Bíblia todos os dias. Orar todos os dias, principalmente para cristãos, né? Me referindo a esse público agora, neste momento. E com o passar do tempo, nós vamos diminuindo nossa frequência, porque a rotina começa a ficar muito agitada, começa a ficar muito cansativa e acabamos que perdemos aquela vontade ou aquela disciplina por buscar a Deus. Então, nós iniciamos o ano dizendo, eu vou ler a Bíblia toda. E aí passamos de 3 capítulos por dia para 2, para 1, para alguns versículos. Posteriormente, às vezes, a gente nem pega na Bíblia. Muitas vezes acontece, né? Então a gente chega cansado do trabalho, da faculdade, e acaba que buscar a Deus não se torna tanto uma prioridade por causa dos dias exaustivos. E eu tenho certeza que não sou só eu que já fiz isso, né? Isso é algo que nos prejudica e é algo que nós precisamos falar mesmo, porque assim como nós temos disciplina, por exemplo, para acordar cedo para estudar, disciplina para ir ao trabalho, disciplina para, sabe, ganhar dinheiro, diversas coisas, nós devemos, por obrigação, ter disciplina de buscar a Deus. Não é só porque a gente não vai ter um ganho, talvez, material, que nós não devamos colocar Deus como prioridade na nossa vida. Porque a própria palavra dele diz para nós buscarmos a ele e todas essas coisas que ele já tinha falado no capítulo de Mateus acima, né? Vestir, não se preocupem com vestir, com o que comer, porque se preocupem com o reino de Deus e todas essas coisas que eu citei ali acima vos serão acrescentadas. Então, essa dimensão de disciplina espiritual é muito importante e precisa ser fortificada ao longo de todo o nosso ano. Então, essa é uma das metas que a gente coloca no nosso dia a dia e que a gente precisa estar sempre se policiando para saber: estou cumprindo isso mesmo? Estou dando o meu melhor também nessa minha área espiritual? Outro aspecto que eu queria falar é em relação à questão física. Eu sei que diversas pessoas elas são insatisfeitas com o seu corpo. Eu muitas vezes já fui insatisfeita com o meu corpo. Eu sempre fui muito magra, então eu sempre me achei magra e tudo mais. No meio das minhas amigas eu sempre fui, né? A pessoa que ali era mais magra. E às vezes isso me incomodava demais. E eu ficava assim pensando, por que que eu não tenho esse desenvolvimento, sabe? Eu não tenho aquela mesma estatura física de outras meninas, né? E principalmente desde janeiro desse ano, Deus tem falado ao meu coração de que mesmo que você não esteja satisfeita com aquilo, foi o templo que Deus te deu. Então, mesmo que o meu corpo não esteja da forma que eu gostaria, e hoje eu já me dou muito melhor com isso, foi o templo que Deus me deu, então eu preciso honrá-lo. E a gente muda a nossa perspectiva de preciso melhorar de corpo para ficar mais bonita, para outra mentalidade de preciso honrar o templo de Deus, então eu preciso treinar, eu preciso me alimentar bem, porque esta casa aqui é templo do Espírito Santo, então eu preciso zelar por ela. E uma coisa que tem falado muito ao meu coração em relação à disciplina é justamente isso de treinar e comer bem. Porque para quem treina, né, para quem vai à academia, ou faz crossfit, ou faz alguma atividade física com um pouco mais de seriedade, a gente sabe que não é só o treino em si. Eu preciso também ter o quê? Ter um processo de
correta alimentação. De nada adianta uma pessoa querer ganhar massa, ir para academia, treinar muito pesado, se em casa ela não comer corretamente. Então, ela não come a quantidade de carboidratos necessárias, ela não come a quantidade de proteína nem de gordura necessária, não ingere líquido da forma correta. Isso não vai adiantar nada, porque essa pessoa vai estar destruindo seus músculos na academia, mas não vão ter substratos para ela construir novos músculos, novas fibras musculares. Entende? Então, ter esse processo de disciplina aliando treino e alimentação tem me feito repensar muito em relação a isso. Porque o processo de comer tem sido muito mais difícil que de treinar. Então, você comer correto, você procurar comer limpo, é muito, às vezes, doloroso, porque você precisa perceber o que eu estou ingerindo. E muitas vezes, nesse processo de eu mereço, acaba que eu pelo menos, tava comendo muita besteira. Então, eu ingeria muito doce, ingeria muito refrigerante. Mas como é só uma vez ou outra, só que essa vez ou outra acaba se tornando rotineira, e eu não tava me percebendo disso, a minha alimentação vai ficando ruim de um modo que eu nem me dou conta. Então, esse processo de treino e alimentação faz muito eu pensar em relação a essa questão de disciplina. E ter esse pilar tão importante na nossa vida, que é de atividade física, tem realmente mudado a minha forma de olhar a vida, porque a atividade física, muitos estudos já comprovam que é como se fosse realmente um remédio natural. E ele realmente é um remédio natural. Assim como a espiritualidade é um remédio natural para algumas coisas, a atividade física libera endorfina, a gente se sente mais alegre. Tem dia que eu chego na academia assim, cansada, triste, mas eu coloco na minha cabeça que eu preciso realmente treinar. Se eu já cheguei naquele estabelecimento, eu preciso treinar. Se eu já treinei, eu preciso chegar em casa e eu preciso comer direito. Porque senão aquelas outras coisas vão estar sendo em vão. Então, ter esse processo de dedicação, ele é muito importante, porque faz com que nós saiamos só de um ambiente ali de 4 paredes, sabe? Ah, vim aqui treinar só por treinar. E expande a nossa mente para pensar, nossa, esse treino aqui me prepara não só para cá, meu físico, mas prepara minha mente, porque você tá ali fazendo um agachamento e você só tá preocupada em não ser esmagada. Então, você vai se concentrar, treina a sua concentração. Nossa, você sai realmente uma nova pessoa daquele ambiente, em todos os quesitos, né? E o terceiro aspecto que eu queria pensar é em relação ao profissional. Muitas vezes, a gente idealiza uma profissão, a gente idealiza algo perfeito na nossa mente em relação a alguma profissão. E nem sempre é daquela forma. Eu curso medicina na faculdade pública. E muitas vezes eu fico frustrada por ou falta de material, às vezes, ou escassez de recursos em alguns períodos, ou às vezes indiferença, sabe, de autoridades, às vezes concurso. Então, isso às vezes se torna um pouco desestimulante pra gente. Mesmo assim, nós precisamos colocar metas em relação a isso e cumpri-las. Por exemplo, mesmo que eu esteja em um local que eu não idealizei sempre estar, em uma faculdade que eu não idealizei sempre estar, eu preciso fazer com que aquele local se torne melhor com a minha presença. Então, eu necessito realmente dar o meu empenho, engajar, saber o que as pessoas estão precisando, o que é que os gestores daquela faculdade estão precisando, no que eu posso ser útil, entende? O que eu faço com o meu tempo? Esse tempo dentro da minha faculdade, dentro da minha universidade, precisa ser dedicado não só para eu construir um currículo, não só para eu passar por ali, mas eu preciso deixar uma marca naquele local. Então, colocar como meta também investir o nosso tempo nessa questão de preciso ajudar as pessoas que aqui estão, por ser um curso novo, por ser em um estado, às vezes, que não tem tantos recursos, ou não é tão visto, né, visado pela sociedade, nós precisamos realmente arregaçar as mangas e trabalhar para aquilo. E diversas vezes eu pensei, caramba, eu não vou me envolver em determinadas questões ou situações, porque isso é só dor de cabeça. E, gente, realmente, muita coisa de faculdade é só dor de cabeça. Tu vai te meter e vai dar muito trabalho. Só que, se determinada situação você se compromete com aquilo, e aquilo vai dar um bom retorno, não só para você, mas para a faculdade também,
é justo que nós realmente nos empenhemos e ajudemos aquela instituição a melhorar. Então, ter essas metas, tanto em quesito espiritual, em quesito físico e em quesito profissional, vão nos ajudar a não só olhar para nós, a não cumprir só uma tabela nossa, sabe? Eu quero fazer um checklist no fim do ano das coisas que eu me propus e das coisas que eu consegui cumprir. Não, eu preciso saber realmente no que eu vou ser útil, não só naquilo que vai me gerar vantagem, mas no que Deus tem me chamado para ser útil. Dentro da igreja, qual é a minha funcionalidade ali? Vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar para aquela obra. Dentro da academia, o Senhor quer ser contemplado, quer ser honrado através do meu corpo, então vamos honrar, vamos nos alimentar bem, vamos treinar. Dentro da questão profissional, tem lugares que outras pessoas não conseguem chegar, mas você vai conseguir chegar. Então, seja essa voz de Deus na vida dessas pessoas e principalmente faça a diferença por onde você for, porque a nossa vida é um supro. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar, amanhã nós podemos não estar mais aqui simplesmente. E o que é que eu fiz de diferente? O que é que eu fiz de motivador para as gerações que vão ficar, sabe? Daqui a alguns anos, Salomão já fala lá em Eclesiastes que os mortos não serão lembrados. Talvez eu e você nós não seremos lembrados. Mas para Deus e para algumas pessoas, pode ser que a nossa memória continue viva. Então, que esse nosso tempo e esses nossos planejamentos, eles sirvam realmente de empenho e dedicação, para que a gente possa dar o nosso melhor todos os dias. E que não só escrevamos num papel alguma coisa, mas que realmente a façamos. Se você se propôs, cumpra com a sua palavra, não só com o outro, mas principalmente com a palavra que você deu a você. Porque se nós não formos capazes de cumprir a palavra que nós demos a nós mesmos, nós seremos capazes de cumprir a palavra com outras pessoas? Não seremos. Então, principalmente nessa mensagem, eu quero dizer para você que honre a palavra ou o compromisso que você fez contigo. Este é o nosso vídeo. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!